Del Magune em concerto, dia 21 de maio, a partir das 18 horas, no Café das Letras, a Associação de Escritores Moçambicanos. Sigam, conheçam o trabalho de Nandel daqui a pouco, aqui na televisão de Moçambique, um espetáculo imperdível. O projeto Xinguerenguere apresenta-se no Núcleo de Arte. É um concerto que basicamente explora a tradição, mas claro, abre-se a outras influências em termos de sonoridades. É um projeto que continua a oferecer à cidade de Maputo alternativas em termos de acesso à música, à arte e claramente preserva a música tradicional nacional e é, sem dúvidas, interessante conhecer este movimento. No domingo, já é habitual, os domingos o Núcleo de Arte recebe artistas e celebra a música tradicional nacional e desta vez apresenta-nos este elenco que é o coletivo Xinguerenguere. Vamos falar de Moçambique e Angola. Temos aqui os nossos grandes convidados. Obrigado, meus senhores, por terem aceitado este convite. Nandel Magune, bem-vindo a casa, a este auditório. Grande Prodígio. Pois. Sem dúvidas. Parabéns, é a primeira vez eu pôr os pés cá neste auditório e faz-me lembrar esta transição, esse trajeto da televisão de Moçambique, desde TVE até a TVM. Conheceste a Júlio Dinheiro quando sim, funcionava na Júlio Dinheiro, sim. Então, para mim, isto aqui é uma grande vitória, ter um estabelecimento como este, um edifício como esse. Isto é história, então, estão de parabéns. Obrigado. Prodígio, bem-vindo, como é que estás? Muito obrigado, irmão. Estou bem. Bom dia, Moçambique, boa tarde. Gostaria de fazer um reparo, que eu obviamente, já frequento televisões ou estabelecimentos como este há alguns anos, mas eu estava a reparar que eu não via rodapés e estava a pensar onde é que estavas a ler a introdução. Foi de cabeça? Yeah. Muito bom. Gostaria de parabenizar já mesmo aqui, porque eu fiquei a olhar, eu estava à procura. O que ele está a ler? O que ele está a ler? E vi que não. Sim, senhora. Obrigado. Um grande profissional. Obrigado. Obrigado, Prodígio. Bom, vamos falar sobre música, vamos falar sobre essas conexões nossas que são muito relevantes a descobrir. Isto não foi programado, é um encontro do acaso. E Prodígio, esta manhã estava num podcast que eu tive a oportunidade de assistir os bastidores e estava a falar sobre o poder da energia. Quando falamos de música, falamos de colaboração. A energia é extremamente importante para a criação de uma atmosfera que permite os artistas colaborarem, né? Eu queria ouvir, em primeiro, a vossa apreciação sobre esse lugar de partida para uma colaboração, para a criação de uma ponte efetiva e que flui. Começo por ti, Prodígio, diga-me, como é que a energia entre as pessoas é relevante para ti cruzares e te relacionares melhor como artista? Exato. Primeiro, acredito que as regras são de alguma forma feitas para serem quebradas, né? Então não existe um padrão que não se consiga fugir ou que não consiga abrir exceções, mas no meu ver há que existir algum tipo de relação. Para se fazer uma participação, devia existir algum tipo de conexão entre os dois artistas, deviam pelo menos gravitar mais ou menos, em termos de energias, mais ou menos para o mesmo lado, ou no mesmo nível, né? Mas às vezes funciona de outra forma. Eu já ouvi artistas que mostraram, alguém mostrou, ouve, e eu sou fã, gosto muito, e aí não há regras, gosto muito, quero trabalhar com essa pessoa e fiz alguma música e entrei em contato, já aconteceu. Ligar para alguém que conhecia, olha, arranja-me o número do fulano ou da fulana e ligar mesmo. Olha, mano, muito fã do teu trabalho, gostaria de colaborar. Olha que tens tempo, olha, mano, tenho tempo para a semana. Ir para o estúdio e gravar e depois daí também surgir uma relação. Já aconteceu o contrário. Tenho uma relação e faço música. Já aconteceu fazer música e depois ter uma relação. Nandel, por onde começa? É na arte, simplesmente, ou há outros valores por detrás? Eu acho que o meu colega falou muito bem acerca disso. Tem os dois princípios e depois com a questão da pandemia tivemos que colaborar online, né? E muitas das vezes fomos colaborando com artistas que a gente acaba conhecendo mesmo por um e-mail. Por exemplo, quando fiz a colaboração com a Tresor Berlim, que é uma das fundadoras do ritmo techno no mundo depois de Detroit, quando o techno imigra para Detroit, quando recebi o e-mail deles, eu nem fazia ideia que existia uma Tresor. Acabei conhecendo, fiquei apaixonado e
deram-me um desafio de fazer um techno, né? Então, eu geralmente faço música eletrónica, mas mais virada para a questão de hip hop. Isso até puxou mais o meu som para mais para frente. O hip hop psicadélico, como se diz designar. Exatamente. Então, neste caso, eu acho que é uma questão de força de vontade e também sentir o calor com quem tu vais colaborar, porque às vezes podes não calhar com a pessoa certa para colaborações. Então, é só ter um coração aberto e ver as possibilidades onde podem chegar, né? E sair um pouco, porque as colaborações também ajudam muito para sair já um bocado da zona do conforto, né? Porque geralmente beatmakers, produtores estão trancados lá nos quartos ou nos estúdios, então quando já vão colaborar, isso quer dizer que tem que partilhar aquele espaço com alguém. Então a energia daquela pessoa também tem que ser uma energia boa, né? Se não juntarem, fica nem água e óleo. É uma base importante. Vamos falar também do um aspecto que chamou-me a atenção quando eu estava nos bastidores da conversa. Esta manhã, um podcast que vai estrear muito em breve, não quero fazer aqui o spoiler, mas é isso. Esteve a participar num projeto fascinante, vai ser tornado público. A tua primeira vez em Moçambique foi por aí, não é? De chegar, depois de estar com o pessoal, falar inglês e sentir que as pessoas reagem naturalmente. Acho esse episódio interessante. Sobretudo porque nós somos um país que fala português. Eu não notei na primeira vez. Vim a primeira vez, gostei bastante, fui-me embora, não queria ir embora, fui-me embora com saudades antes de ter partido. Gostei muito do Moçambique, quem ouve a minha música sabe disso. Voltei a segunda e se calhar a terceira vez com o mesmo sentimento e um dia estava a beber um copo. E eu fiquei a pensar, eu fiquei a perguntar por que eu gosto tanto de Moçambique? Pelas razões óbvias, obviamente o povo é acolhedor, pelo menos comigo não tenho zero reclamações. Eu fiquei a pensar o que mais me fazia gostar tanto de Moçambique. E foi aí que eu percebi, que era o facto de eu, de vez em quando bebo um copinho. Bom, acho que os nossos antepassados não estão felizes, o microfone está a falhar. Vamos ter que pedir a Ngana Zambi para nos dar bênção e resolvermos isso. Vamos resolver o assunto do microfone no Prodígio. Está aí, os nossos colegas vão resolver isso imediatamente. Se calhar vou aqui conversar também com o Nandel, que está aqui conosco. Nandel, eu sei que também já estiveste em Angola, né? Sim, estive em Angola. Como é que Angola é relevante e de alguma forma é uma peça que te fez perceber outra forma de pensar música e pensar novos mercados? Eu, em primeiro lugar, quero dizer que Angola e Moçambique têm coisas muito em comum. A minha etnia, a de Cabo Delgado, é a etnia Maconde. E a etnia Maconde tem coisas muito semelhantes com Angola, né? Com o povo angolano. Tem algumas coisas na gastronomia que são extremamente parecidas. O sotaque angolano é muito parecido com o nosso sotaque das regiões norte. Então, quando eu atirei Angola, foi como se estivesse a ver Moçambique numa outra dimensão, por exemplo. É como se eu tivesse entrado num portal e chegasse num paralelo, um mundo paralelo de Moçambique. A recepção foi muito boa, gostei muito de atuar. Foi a primeira vez que eu atuei para 3.000 pessoas em Angola. Luanda? Sim, em Luanda, e foi no Cine Atlântico. O Cine Atlântico é um sítio que carrega uma energia que, olha, eu estava tão nervoso, que quando subi no palco, né, porque eu tinha que abrir para o meu colega, que é o rapper, e tens que fazer a introdução, tens que pôr como posso dizer, o público, nós temos sempre um warm-up, né, estarem aquecidos. Estavas com os cortadores de lenha? Não, estava só eu e o Asa. Ok. E Asa Gang em Nandel. Sim. Então, os cortadores de lenha já é um outro preço também. Então, é mais simples com DJ e coisas assim. E nem por isso também não vamos ficar aborrecidos, porque foi cedido a oportunidade. E quando eu subi lá e comecei a dizer, quando vocês dizem Asa, quando eu digo Asa, vocês dizem Gaia, Asa, então em Angola, Gaia. Eu disse que, epa! A energia estava ali viva. A energia estava lá, como nós dizemos, camaguese. E foi muito satisfatório estar em palco com vários colegas angolanos que são extremamente talentosos também.
acho que com o nosso colega aqui, acho que essa ponta ainda vai continuar e temos que colaborar mais, né? Porque temos que fazer. É mais comum ouvir dizer que temos colaborações musicais com artistas angolanos, mas mais na ala das músicas da vertente mais popular, né? Neste caso. Mas também seria muito interessante ver os rappers a colaborarem com outros rappers ou também termos colaboradores do samba, fazem a música samba, colaborarem com os artistas que fazem marrabenta, porque são ritmos parecidos. Claro. Se formos ouvir, são extremamente parecidos. Yeah. E a língua conecta-nos facilmente. A língua, o ritmo. Prodígio, eu sei que também estás aqui justamente para cimentar isto, não é? Exato. Yeah. Como é que se monta, constrói uma parceria com um país que tem muito de comum com Angola? Como é que se constrói esse laço de colaboração e com resultados? Primeiro, acho que temos que nos despir de certas coisas, do tribalismo. Temos que olhar para nós apenas como artistas, para começar, e olhar para a arte como elo, nesse caso, né? Eu, sendo uma pessoa, se calhar por ter vivido muito tempo fora, olho para nós realmente como irmãos, né? Eu venho para Moçambique e apanho um táxi. Eu apanhei um táxi e vim para aqui, como faria em Angola, como faria em Portugal, porque as pessoas assim me permitem e porque também eu me permito. Talvez eu faça, já me fazem sentir em casa e eu faça-me também sentir muito mais em casa ainda. E estava aqui a ouvir a experiência do Mano. A apresentação do meu primeiro álbum foi no Cine Atlântico. Entendes? Então eu sei exatamente o que ele está a dizer e consigo também estar aqui em Moçambique e passar também por sítios como ontem tivemos na Cidadela, da Matola, onde ele também já tocou. E acho que a única coisa que impede qualquer coisa de acontecer é o passo de realmente fazer. Eu trabalhei com o Mark, porque eu liguei para o Mark e disse vamos fazer música. Mark Exodus, o nosso, né? Então é mesmo só ligar, agora conheço o irmão, é produtor, sair daqui, trocar números, mano, preciso de beats, preciso daquilo. Mas eu acho que podemos fazer um bocado mais. E acho que a pandemia fez-me sentir um bocado assim. Por isso é que eu tenho estado a viajar, tenho que ir para Santo Tomé agora também, tenho que conectar com eles. Quer cá para ir, quero ir para o Brasil, o que é que dá para fazer, vou para a Guiné, o que é que dá para fazer, o que é que podemos fazer mais? Porque às vezes é só uma palavra, às vezes tens alguém que tem um monstro dentro e uma palavra pode fazer aquele monstro sair, né? Então, E Prodígio, eu acho que vocês como músicos têm alguns aspectos em comum. Nandela é um artista que também quebra fronteiras. Eu já vi Nandela tocar bateria, fazer engenharia de som, já vi Nandel a fazer programas de rádio, a fazer podcasts. Nandel agora faz música eletrônica e faz hip hop psicadélico, colaborações com dança contemporânea. Agora participou numa exposição, numa instalação, na verdade, que é Estados Emergentes. É um artista versátil e que está sempre à procura, sempre a partir a caixa, a sair da caixa. E Prodígio é um artista que vem da Força Suprema, aquele rapaz negro da Força Suprema que revolucionou a forma de posicionar o hip hop em Portugal, depois da Black Company. Acho que Força Suprema foi o ressurgimento disso, mas é Prodígio que depois, ao lado de um outro grande monstro, cria um projeto, acho que é a Turma da Benção, com o Paulo Flores, a Benção, e o Paulo Flores foi incrível isto, foi incrível. E hoje vejo Prodígio também a assumir que é importante dar uma outra forma, construir pontes para que os outros possam crescer e se lançar. Como é que é o seu processo de percepção dos momentos para mudar, para avançar? O que tem em conta para escolher novos caminhos, novas possibilidades, para sair da zona de conforto? É uma questão espiritual, emotiva, técnica, de ambição, de avaliação da situação, do mercado. Conta-me a tua experiência. É um bocado tão bom estar aqui com vocês dois. Queria mesmo frisar isso desde o teu profissionalismo, e estou aqui a beber daqui do Mano.
Estou a ver que vamos nos dar muito bem. Acho que é um bocado de tudo, mas eu aprendi muito cedo que, imagina, quando identificas muito cedo a tua chamada, o teu calling, não, o teu motivo para estar aqui, tudo é muito mais fácil. E uma coisa que eu pratico muito é os meus óculos, os meus superpoderes em termos de perspectiva para a vida, eu não obrigo os outros a meterem. Tipo, eu não tiro os meus óculos e digo, vê, da minha forma. Isso ajuda-me bué, porque aumenta a minha autodisciplina e a minha autoconfiança. Eu quando sinto uma coisa quando sinto as minhas butterflies, eu sei que aquilo é parceiro e vai acontecer. E surge isso quando acordo com uma ideia que se calhar é maluca, tipo isso de agora este ano lançar 8 álbuns. A people que agora depois da pandemia não está a conseguir fazer eu estou a tentar fazer 8. É uma loucura que só nos meus olhos faz sentido, né? Já agora podem ouvir Prodigia-te em todas as plataformas, tanto locais como internacionais. É só escrever em Prodigia, está a aparecer. Já tenho 4 versões em 4 meses. Então podem ir ao iTunes, ao Spotify. Isto porque eu confio no processo. Entendes? Eu conheci o Paulo Flores há muitos anos. E um dia o Chiari fez anos, que é o filho dele. Fui à casa dele no jantar do Chiari e fomos lá fora, estava a chover, lembro como se fosse hoje. E ele me disse que não estava-se a sentir muito bem. Não tenho me sentido bem, tenho que ir ao médico. Eu gosto tanto dele, mas tanto genuinamente, que eu fiquei com medo. E eu disse assim, de uma forma estúpida, Cota, não podemos perder antes da gente fazer um álbum. E ele disse, bora. E um ou 2 meses depois estávamos a trocar ideias e fomos para o estúdio começar a fazer aquilo. Graças a Deus ele não tinha nada, está mais saudável que eu. Mas foi daquelas coisas que eu confiei. Se calhar se fosse uma pessoa contida, ia olhar para ele, é o Paulo Flores. Ia pensar isso, mas não ia dizer. Quem chega ao Paulo Flores e diz vamos fazer um álbum? É um privilégio muito grande, né? Então, é um privilégio muito grande. Nandel, conta-me, o que tu tens em conta para experimentares e te permitires a esse nível? Eu acho que é sempre, porque em primeiro lugar é preciso ter noção de que, principalmente na região austral e os países que falam a língua portuguesa, não temos referências naquilo que se trata de... As referências são poucas naquilo que se trata de experiências, principalmente em termos sonoros. Ou fazemos rap, ou fazemos tradicional, ou fazemos música ligeira. Então é muito difícil de navegar, principalmente em Moçambique, navegar em sítios experimentais. Eu sempre tive a ideia de que, olha, como é que a minha música seria numa galeria, como é que a minha música seria num teatro, como é que a minha música seria num filme. Então, quando esses desafios aparecem, eu não recuso, né? Eu sempre tento fazer alguma coisa e, graças a Deus, sempre tem saído bem. Então, é exatamente aquilo que o meu colega que estava a partilhar conosco. É essa ousadia, né? Por exemplo, o meu pai foi o primeiro diretor de rádio, mas quando o meu pai foi o primeiro diretor de rádio, eu acho que ele não tinha experiência para tal, né? Mas ele aceitou o desafio, porque ele sabia que estava a carregar o país nas costas. Estás a imaginar o que é carregar o país nas costas? Então, é da mesma iniciativa que eu tive. Por exemplo, quando começou a pandemia, eu comecei a produzir 2 álbuns. E nenhuma das editoras que eu estava a nível nacional disseram que não podes lançar isso não vai sair, meu. Isso não vai sair. Não faz sentido nenhum. Tive a iniciativa, comecei a escrever para editoras fora, e-mails, ligar, Instagram. 2 editoras aceitaram, uma em Londres, a Koch International, outra em Los Angeles. Antes estava em Georgia, nos Estados Unidos da América, agora mudou-se para a Califórnia. E aceitaram o trabalho e está aí. Lancei uma cassete, lancei um vinil. Então, eu acho que é só a gente seguir os nossos instintos. Voltou a cassete, hein? Sim, é só a gente seguir os nossos instintos. Porque a educação é muito importante, sim, mas não tem uma resposta certa para as coisas. Sempre a experiência faz-nos ver que a resposta certa a gente vai encontrando na medida que a gente vai crescendo. Então, eu acho que nós temos que motivar mais a nossa juventude e dizer que tudo é possível, porque esta é a segunda geração ou terceira geração
de jovens independentes. Yeah. Então, Isso é um privilégio muito grande, não é? é um grande privilégio. Mas acho que não, reforçando aqui, é uma coisa que tem que se ter muito cuidado para não ser levado ou tomado por garantido. Porque eu acho que pouco falamos sobre encontrar um meio termo entre aquilo que foi deixado, né, por quem nos colonizou e aquilo que estava aqui antes deles cá chegarem e aquilo que nós aprendemos durante o tempo que eles cá estiveram, né? Estou a dizer no comando do país porque hoje em dia estamos todos juntos e misturados e nem quero falar política sequer. Mas nós percebemos os nossos valores e coisas que devíamos. Porque imagina, nós não precisamos necessariamente de ter um sistema, um ensino parecido com o da Alemanha. Eu acho que não contribui assim tanto como contribui para os alemães, estás a ver? Tem que ser um modelo nosso, um programa nosso, Exato. virado para a nossa realidade. Livros imprimidos por nós, Histórias nossas, as não... cantigas serem nossas. Exatamente. Já não se canta na machamba do papá. Yeah. Estás a ver? Eu estive a discutir isso com Nunas outro dia. Fresh Nunes. Os Fresh Nunas. A Lena Bowl já está a fazer um trabalho nesse sentido. Acho que já tem um álbum que pegou as cantigas nossas, tradicionais, de crianças, fez um trabalho extremamente bonito. Isto também tem que se refletir nos nossos livros, tem que se refletir em todos os aspectos. Eu sou muito apologista do que ele está a dizer. Nós temos que ter uma realidade, porque às vezes quando a gente vai para fora, é preciso perceber que nós estamos a representar o nosso país. E principalmente, eles não aprendem muito o que está no exterior. Então, até chegam a perguntar onde é que é Moçambique. Eu estive a conversar com uma senhora de uma galeria ontem, uma conversa de madrugada, levou 3 horas. Ela trabalha com um coletivo e é responsável numa galeria em Berlim. Ela perguntou-me, onde é que fica Moçambique? Eu tive que dizer os países vizinhos, tive que contar a história toda. Então, quando a gente vai para lá, temos que levar na machamba do papá, temos que levar... Ele tem que levar o rap, né? Mas também tem um samba, tem uma comida que eles fazem que é muito boa, com óleo de palma e um peixe. Assim. Exato. É o bagre, o bagre. Acho que é o bagre. Sim, leva-se aquilo, mistura com óleo de palma, leva-se para lá para comer. Estás a perceber então? São essas coisas, não é nossa calulu, matapa. Não é calulu. Acho que é calulu. É o calulu, exato. Calulu. Então, são essas coisas que a gente tem que fazer, tanto no interior como no exterior. Né? Faço música eletrônica, sim, é uma coisa diferente, mas sou moçambicano e sou africano, em primeiro lugar. E tens uma visão para isso. Eu estava a falar com uma irmã minha que tinha, e mesmo às vezes em casa tem essas conversas com a Maria, que tinha uma tissagem muito... muito alisada, comprida e lisa e tudo mais. E por acaso estamos a falar sobre isto. E ela estava a perguntar-me porque eu tinha algum tipo de problema com isso, né? E eu estava a explicar, né, que sendo uma pessoa que cresceu na Inglaterra, né, e vivi também muitos anos em Portugal, entre Inglaterra e Portugal, eu nunca vi uma rapariga ocidental com uma peruca de afro. Nunca. É uma coisa. Ali. Havia de ser uma aberração para nós, se calhar havíamos de rir ou pensar que a rapariga estivesse a gozar. Então eu nunca percebi porque que era tão confortável para nós fazermos o contrário. Nunca entendi. Eu entendo que seja um bocado de síndrome de Estocolmo e tudo mais, de alguma forma, mas está na hora de conversarmos um bocadinho sobre isso. Isto estou a dizer porque já ele estava a falar e eu estava a lembrar dessa conversa, porque há muita coisa também que se aplica a nós homens, né? Então, para não parecer que estou a atacar as nossas irmãs, gerações, agora está tudo sensível, né? É preciso ter cuidado com... Há sempre zonas de... Que nada, fico machista. Podem cancelar, está tudo bem. Vai ser cancelado. Isso não é nada. Isso não, porque, não é mesmo. Porque eu se não tiver o direito de errar, eu não sei de que é que eu tenho direito, estás a ver? E eu acho que isso de hoje em dia, toda a gente julgar uma coisa porque tem um móvel na mão, estás a ver? Tira-nos um bocado daquilo que nos faz seres humanos. Nós estamos 24 sobre 24 atrás dos erros, das falhas, que alguém escorregue. Ao fracasso. E eu ando ao lado disso porque eu permito-me errar. É das formas mais eficazes de aprender.
só se levanta caindo. Caindo. Quem está de pé a vida inteira não se levanta. Então, dizer que é importante essas conversas, porque nós, uma pessoa que nunca vi, temos tanta coisa em comum. Se calhar, people que passou a vida comigo e tantos anos que não tínhamos nada em comum. E se calhar eu, se não pensasse como penso, ia achar que tenho que conviver com essa pessoa só porque é angolana. Ou só porque seja lá o que for. Eu não penso assim, né? Claro. Mas temos muita coisa a fazer, temos muito intercâmbio. Eu tive com um dos homens da cultura aqui, ontem depois do show, e eu estava exatamente a dizer-lhe que eu já ouvi tanto mano aqui a reclamar, e deves saber melhor do que eu, vives cá, reclamar que... E eu vi no podcast, o nosso mano, o Dog, dizer que... já agora um abraço para ti. Pierre Dog. Falamos do tratamento do que os outros músicos tinham e que os músicos moçambicanos têm, que eu acho que nós temos que acordar para o facto de as coisas têm que ser feitas. As coisas têm que ser feitas. O que significa as coisas têm que ser feitas? Ou seja, Ele foi para Angola tocar. Como é que ele foi recebido? Ele teve que ir para lá para perceber que é um povo caloroso. Eu tive que vir para Moçambique. Eu tive que fazer a minha música. Tive que organizar-me em termos de agenda, tive que me profissionalizar. As pessoas em Moçambique tiveram que saber de mim. Entende? As pessoas tiveram... Quantos músicos moçambicanos é que vão para Portugal? Inúmeros. O que é que acontece? Guardam, têm alguma fórmula para ir? Como é que puxam? Como é que a tocha está a ser passada? O que é que organizaram lá? O que é que se passa quando vai um músico moçambicano fazer turnês em Portugal? Leva algum músico moçambicano com ele para abrir o show? Como é que é? Como é que tem Qual sido? é a dinâmica? Sim, sim. O que é que está-se a passar? Estás a entender? Isso são questões muito importantes mesmo, porque a ideia é perfurar mercados. É por isso que o meu concerto no dia 21 de maio chama-se DIY, né? Do It Yourself. Então, tens que fazer... Sim, o país foi assim fazer também. Mas essa questão, eu queria que aprofundássemos um pouco. Essa ideia de mercado internacional e essa ideia de diáspora também, porque isto também tem muito a ver com a nossa diáspora e a responsabilidade que a diáspora artística tem nisto. Nós, por exemplo, Portugal continua a ser aquele lugar que decide em relação aos nossos países, em relação à expansão de obras de arte. O Força Suprema teve que vir de Portugal para ganhar espaço em Moçambique, Cabo Verde, claro, com sempre a relevância e a carregar sempre Angola. Mas isso também nota-se ao nível da literatura, ao nível de cinema. E nós temos esse lugar também em Portugal. Temos Costa Neto, temos Salma Wamuse, temos Mirza, agora Isabel Novella, etc. Estou a falar de Portugal, poderia falar da Suécia, onde está o Ivan Mazuz. Está Ivan Mazuz, onde está Sikiro, Deodato Sikiro. Sim, Deodato Sikiro, o grande músico, né? baterista e versátil, toca tudo ele, né? Pois, então, conta na tua percepção, como é que nós construímos isso, do ponto de vista de valorização dessa diáspora artística para colocar a música, a arte no mundo? Eu acho que, em primeiro lugar, reduz como posso dizer aquilo, a definição de migração. A gente migra porque estamos à procura de melhores condições, porque há certas vezes que, por exemplo, a gente tem que perder as batalhas em casa, né? E percebermos que, olha, eu preciso de expandir, porque podia não ter sido na Europa, podia ter sido no Ghana, podia ter sido em Angola, podia ter sido outro local. Mas a oportunidade talvez que apareceu para esses músicos na altura foi a Europa. Por exemplo, agora, o Ghana deu-me uma oportunidade. Eu tive uma oportunidade da Nigéria com uma pessoa que está a viver nos Estados Unidos da América, em Nova York, mas a oportunidade é nigeriana, para o documentário The Ones Who Walk, que foi patrocinada pela Johnny Walker. Eu acho que é uma questão de a gente só perceber onde é que a gente quer chegar, qual é o progresso que a gente quer ter. Porque, para ser mais em concreto, é que eles quando começaram, por exemplo, eu acho que não foi uma coisa fácil que toda a gente logo disse que isto é a coisa daqui. Sim, mas por exemplo, eles já tinham o Blank Company que começou isto. Mas imagina. Então, como é que aproveita essa base, essa história, esse percurso para continuar? Eu acho que, é assim, para ser mais claro é o seguinte,
o Black Company é o Black Company. Nós não podemos tirar também o mérito do trabalho que eles fizeram também nesse aspecto. Porque ninguém sabe o que acontece por detrás. Porque, por exemplo, a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo com um artista extremamente internacional, que é o Kanye West. O Kanye West, por exemplo, a gente só vê os resultados. Mas a equipe que está por detrás de Kanye West a trabalhar com ele para atingir o mesmo golo, isso já é o que as pessoas não veem. Há uma equipa a trabalhar, tudo bem, mas também a força de vontade individual é muito importante nesse caso. Se a pessoa não tem força de vontade individual de acordar logo de manhã e dizer que, olha, eu vou produzir um beat melhor que Kanye West, estás a perceber? Então o teu craft não vai chegar lá, não vais conseguir despertar a atenção. Estás a ver, por exemplo, ele sabe qual é a sensação de estar a passar num estúdio, ouvir um bass e um bom beat, ele dizer, uau, este beat aqui não pode ser de mais ninguém, esse beat é meu. Estás a perceber? O Angie tem uma, desculpa só te cortar, o Angie tem uma linha que ele diz gosta mais de beat do que de pessoas. E eu partilho dessa opinião. E recuando um bocado ao que estavas a dizer, os Black Company abriram, que fizeram a foundation, sim, daquilo que é o hip hop em português para nós. Né? General D, que é nosso. General D, já estive com ele, ele já esteve no Mocubico. General D já foi à minha casa. É moçambicano, é Matzinho. Eu sei. É o Matzinho. O que é que se passa? Eu não posso dizer se, por exemplo, ter vindo de Portugal, se está associado ou não ao nosso sucesso, porque eu só sei que vim, é de lá, foi lá que eu cresci, não tenho outra experiência. Eu não acredito em maybe, if, eventually. Eu acredito no que é, estás a ver? Mas existia muita gente a fazer o mesmo que nós em Portugal. Por que que não estão aqui em Moçambique? Se fosse só partir de Portugal, estaríamos aqui aos pontapés, porque há lá muita gente, né? Eu acredito que o sucesso, para além de estar na insistência ou na persistência, está naquilo que tu acreditas mesmo, concordando com eles. Eu e o NGA estávamos há 20 e poucos anos atrás, numa cozinha, a dizer nunca vamos trabalhar noutra coisa. E eu nunca trabalhei noutra coisa que não fosse música, estás a entender? Nunca assinei um contrato ou no McDonald's, ou num banco, ou numa petrolífera, nunca. Mas isso foi uma coisa que eu acreditei. Porque eu acredito que nós só não voamos porque nós não acreditamos que conseguimos voar. Tu podes querer acreditar que consegues voar, mas tu não acreditas, tu vais mesmo cair. Tu vais subir no prédio e vais cair, tu não acreditas que voas. Estás a entender? Então eu acho que a forma que a nossa música, seja ela vindo... Obviamente, eu acho que a genica e a forma de cada povo também, no global, acaba por influenciar. O consumidor consciente, é isso? Não, estou a dizer, por exemplo, tu olhas para Angola, é um país bangão. O angolano é, por norma, um gajo bangão, tá vendo? Chega aqui, tem o swag dele, é feliz, como é? Aqui onde é que se faz business, onde é que estão... Claro que é natural, às vezes acaba por se infiltrar naturalmente nas com alguma facilidade. Nós vamos bazar, é uma característica. Mas, no fim do dia, se fosse só isso, todos os angolanos eram influentes em toda a parte do mundo. No fim do dia, nós temos que chegar à conclusão que ele está certo naquilo. We gotta narrow it down para a pessoa. O que é que tu fazes? Tu foste para Portugal, fizeste uma turnê e depois, o que é que aconteceu? Com quem colaboraste? Qual foi a ponte? Qual foi a label? Qual é? Porque agora já é se calhar mais fácil. No nosso tempo, quando nós começamos a fazer, tu tinhas que fazer as coisas organicamente. Hoje já consegues pagar para ter sucesso, mano. Hoje já dá para pagar com isso dos algoritmos, que tu tens que pagar para fazer tudo. Estás a entender? Compra-se o sucesso, a visibilidade. Então, se calhar quem reclama muito já tem aí uma chance de parar de reclamar. Uma conversa muito importante, sobretudo quando notamos com alguma preocupação essa conversa que às vezes até tem argumentos, de certo modo, problemáticos quando falamos das relações entre os nossos países, né? Sobretudo na componente artística, na música, essa ideia ríspida que alimenta e fundamenta as nossas conversas, sobretudo entre Moçambique e Angola, que há uma dose até de um discurso que roça alguma xenofobia, algum tribalismo. Algum tribalismo, é enfim. Verdade. Eu queria ouvir aqui o teu parecer, Nandel. Como é que nós podemos conversar sobre isto
mas de forma urbana e aproveitar as nossas valências, os nossos próprios mercados e erguermos um mercado que nos permita vantagens mútuas. Eu acho que as pessoas têm que voltar a estudar a expansão bantu primeiro, porque somos todos bantus. Então somos todos a mesma tribo, né? Eu acho que... É dos meus. Porque somos todos a mesma tribo. Eu, por exemplo, ia perceber se fosse um afro-americano a tentar se conectar, porque essa conexão, eles ainda estão a tentar ter essa conexão com o continente. Mas agora nós, aqui, eu acho que não precisamos nada disso. Olha, eu fui para a Costa de Marfim, nem português falam. A coisa que eu gostei mais de ver na Costa de Marfim é ver como é que eles andam erguidos e olham para frente. Estás a ver? Aquilo foi uma coisa que ensinou-me também. Estou a praticar isso também, de como andar erguido com a cabeça para cima e ter orgulho de ser daqui. Estás a perceber? Então isso são coisas importantes. Quando a gente viaja no continente, veja lá, é mais fácil a gente viajar para o exterior do que viajamos no continente. Então, eu acho que são essas perguntas que a gente tem que fazer. Por que a gente não está se a conectar aqui dentro no continente? Porque na Europa é simples. Isso é um bom indicador de que estamos a viajar aqui e a valorizar o nosso espaço. Olha, temos centros culturais estrangeiros em Moçambique. Eu ouvi dizer que, e posso estar errado, mais uma vez não quero falar política, é mesmo curiosidade. Alguém mostrou-me uma cena, por exemplo, em uma ilha, acho que é uma ilha, um resort cá que diz na entrada Whites Only. Eu vi aquilo e, mano, aquilo baralhou-me por completo, mano. E eu fiquei a pensar, epá, não está-se a falar disso, mas está-se a falar, toca mais música de fora, toca mais não sei o quê, e não arrematam esta coisa tão simples que é chegar lá e tirar aquela placa daí, mano. Então, mano, estamos em África. Uma pergunta para ti, Prodígio. Eu sei que não queres falar política. Não, eu falo. Ouviste bem a minha lírica? Acho que essa frase é sua. Essa frase é sua no tema com Paulo Flores. É o Samba da Benção. É a Samba da Benção com Paulo Flores. Eu sei que numa casa sem eletricidade nunca faltou energia. Eu queria ouvir-te qual é o segredo. Como é que Angola conseguiu, por exemplo, fomentar a cultura de consumo de música local? Ok. Nos últimos tempos. Ok, eu acho que o Tipo Ali tem uma música que ele fala do nosso jeito alegre de chorar. Ganhou prémio, não é? Play. Ganhou prémio agora. Nos Play, nos Play. Isto é a resposta exata para estás-me a perguntar, para aquilo que estás-me a perguntar. Uma característica do povo angolano é isso. Apanham porrada, dia seguinte o gajo grifa-se e sai todo estiloso como se não fosse nada, estás a ver? Então, eu acho, sem contar que àquela altura em que tivemos, em que acredito fizemos muito investimento em Portugal, né? Acho que houve uma injeção de capital angolano muito grande, estava quase na moda ser angolano, quase os centros comerciais angolanos, grandes compras e tudo mais, grandes massas. Isto que eu estou a dizer é literalmente o que eu acredito que é verdade. Tinha aquela do angolano tem massa, o angolano chega e gasta. Isso acabou, feliz ou infelizmente, por ter influenciado também, porque eu quero estar com um gajo que tem massa. Estás a entender? Então fica tipo, pô, como é? Taxista cobra um bocado mais se fosse angolano, se reconhecer o sotaque. Na Tuga. Os pulas faziam isso? Se reconhecer o sotaque, se reconhecessem o sotaque, pá, cobravam um bocado mais, davam mais voltas por coisa ser. E acho que isso também influenciou muito culturalmente a aceitação, estás a ver? Andar, isso que estás a dizer, andar lá na Tuga assim, cabeça erguida. Estás a entender? Não, eu estou a meter guita aqui, acabei de vestir na EDP, o banco, como é, mano? Nós metemos aqui com bu. Então acredito que isso tudo, mas nós gostamos muito daquilo que a gente faz. Por exemplo, vou-te falar de samba. Aquela classe dos mascotas adora samba. Kuduro. Os putos adoram Kuduro. Estás a entender? Não foi uma coisa promovida, não. É mesmo uma coisa genuína. E foi uma coisa que nós insistimos. Eu venho para aqui, vou comparar agora diretamente, embora não se deva fazer isso. Mas vou fazer uma observação. Eu estou aqui em Mose, venho, vai-se passar o quê? Um festival da Amapiano. Oh, que relevância é essa toda que tem aqui tanta Amapiano? Que agora vou num canto, é Amapiano, não quero estar a falar toda.
vou num canto uma piano, vou no outro, subo uma piano, desço uma piano. Epá, tem essa energia para a vossa própria música? Tem? Tem uma pergunta que eu estou a fazer. Tem? Yeah, é uma pergunta relevante. É uma Entende? pergunta relevante. Yeah. Será que tem essa mesma energia? Ou será quando vem uma cena da África do Sul, é logo abraçado? Ou quando vem uma cena, não sei que outros países é que têm uma grande influência, não estará também na raiz disso, se calhar, haver tanta influência, tanta entrada? Faço-me entender, bro? Eu percebo, até que estou a gostar muito de estás a dizer isso, porque Yeah. eu falo sempre isso. É. Mas foi muito bom também ouvir isso de um ponto de vista de um irmão do outro lado do Yeah. oceano, estás a ver? Yeah. Não tem nenhum problema a gente consumir a música de todo o continente, como também do estrangeiro. Mas também é preciso haver um balanço. Por exemplo, se for uma rádio, pelo menos toca 50% de local e 50% Ou do mais, estrangeiro. tem que ser mais. Mas Muito mais. estou a falar no Pelo mínimo, menos, né? yeah. Pelo menos. Né? Pelo menos. Ainda estou a ser, como chama aquilo, humilde. Yeah. Mas o que acontece não é isso que acontece. Né? E depois veja lá, e é muito difícil também os artistas poderem ser remunerados nesse caso, porque depois não têm os direitos do autor que não estão a receber. Por exemplo, é estranho para mim que eu recebo mais direitos de autor fora do meu país. E no meu país não paga os meus direitos de autor. Por exemplo, se eu quero tocar a minha música numa rádio, não é que a rádio não quer passar a minha música ou porque não gosta da minha música, é que a rádio não tem a capacidade de pagar os direitos de autor. Então são tantos layers, né, dessa lasanha que a gente tem que mesmo desbravar, perceber bem e em conjunto trabalharmos todos, né, para melhorar essas coisas. Porque eu não gosto muito de estar aí a apontar os dedos. Essa não é a minha função. Música não é uma coisa para apontar os dedos. Música é para curar a alma e fazer pessoas pensarem em fazerem coisas melhores. Então, Boa. Yeah. vamos trabalhar todos em conjunto. Está aqui esse lindo auditório, por exemplo. Yeah. Temos que começar a ter espetáculos aqui. Ganda build. Yeah, Já nós, agora. nós fizemos recentemente um grande bailado e claramente Sim, que inaugura com o Nilce. outras realizações Sim, neste sim, auditório sim. fantástico Danado. que serve para isso depois. Bom, tempo em televisão é muito dinheiro, nós não temos dinheiro, só temos palavras. Vamos terminar com muita pena minha a nossa conversa. Prodígio, os próximos dias o que é que vai desenvolver cá de relações, de trabalho com artistas moçambicanos? Estou a conversar, que é o Hélio Beats, né? Hélio Beats Beats, e a Beats. Panza do Futuro. Tenho estado estamos aqui a fazer, a ver o que cozinhar é que uma dá coisa, para fazer. né? Estou a perceber o Panza, estou a tentar perceber o que é, estou a consumir. É uma das coisas que surgiu agora, ontem, através do Paulo do Asgo. Então estamos aí a ver. Vamos marcar as próximas datas. Estou aí também com o Big Brother, já agora, Mocote. Estamos aí, vamos ver o que é que dá para fazer. E, como disse no início, ouçam o Prodigia e quero deixar uma mensagem ao meu people daqui de Moçambique. Quero agradecer por me receberem tão bem, por receberem tão bem a minha família, a Força Suprema. Sinto-me em casa e eu acho que provavelmente eu vou passar a minha velhice entre Angola e Moçambique. De certeza, se Deus me permitir viver até lá. E o que eu queria deixar é que eu sou tão bem tratado. Eu venho cá fazer videoclipes. Pô, mano, podem ir para Angola fazer videoclipes. Podem ir para Angola passear da forma que eu venho aqui, mano. Isto aqui é África. Então o que eu quero deixar quero que a gente se dispa de todos os preconceitos, de todos os complexos, seja de superioridade ou inferioridade, e a gente entenda que nós somos 50% do problema, não é quem está vindo de fora. Nós somos 50% no mínimo do problema. Então é a gente olhar para nós antes de olhar para os outros, ver o que é que a gente realmente ouve. Vou reclamar como público, não dão aos artistas de Moçambique mais, ou como os artistas de fora. O que é que eu dou aos artistas de Moçambique? Tenho que olhar como promotor, tenho que olhar como público, tenho que olhar como artista moçambicano para mim, né? Então, é bora bazar, man. Essa pandemia deixou-nos todos lesados. Mais paz, mais amor, menos dessas tretas todas. E, é seguir. Eu estou aqui, eu sou um angolano, português, britânico, moçambicano. Por isso, estou aqui. Um abraço, um beijinho. Prodígio. Obrigado, Prodígio.
Senhor Nandel, esta semana, esta boa nova, dia 21 de maio, estamos juntos, 18 horas, Sim. no Bar das Letras. Bar das Letras, né? Também conhecido por Café das Letras, É Café na das Letras. Associação dos Escritores. E também achei que seria muito necessário de fazer um espetáculo diferente lá. Estamos habituados com o Gil Vicente e os outros locais. Eu queria experimentar um sítio que eu nunca toquei. Então, no dia 21 de maio é o concerto DIY. Estão todos convidados, são apreciadores de música nacional como internacional também, são bem-vindos para o espetáculo. Convido-os a todos, os bilhetes já estão à venda, é só irem para o meu Facebook, Nandel Maguni, e lá terão todas as informações de M-Pesa e coisas que eu não entendo muito bem para vendas de bilhetes. Então estão todos convidados. E também mandar um grande abraço a todos que assistem, a todas as famílias e todos aqueles que também que sofreram atrocidades em Cabo Delgado, porque a minha família é de lá, estamos juntos e vamos fazer o melhor para contribuir para essa gente. Fiquem atentos, as pessoas estão a fazer obras de caridade para mandar mantimentos ou alimentações, roupas para essa gente, então vamos lá colaborar e ajudar, porque são nossos irmãos também que estão a sofrer. Obrigado, Prodígio, obrigado, Nandel, viva a música e viva os nossos países. Nós terminamos por aqui essa edição de hoje do Juntos da Tarde, uma edição fantástica com grandes convidados. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Até amanhã. De novo, discutem por tudo e por nada. Hoje são adultos e amanhã já são putos de novo. E o governo adora vos ver perdidos. Proíbem drogas, depois vos drogam com comprimidos. Os homens cada vez mais afeminados. Daqui a nada só por ser hétero estás errado. Olha para a moda, daqui a nada vestimos vestidos. Todos diferentes, todos iguais, não quer dizer parecidos. Vocês não querem mérito, só querem crédito. Menos guita para a escola e mais para o exército. Não vamos ter êxito, ninguém pagou a escravatura, mas os nossos netos vão pagar empréstimos. Querida mãe, espero que fiques bem. Receba aqui também um beijo do filho que tanto te ama. Se precisares só me chama, minha mãe. Eu luto para não perder tua pátria amada, mãe. Querem que eu seja um puto de 30 e tal, mas quem brinca aos 30 é um puto que brinca mal. Não sabe o que quer, que a vida até fica mal. Não posso ser um puto de 30 e tal. Querem que eu seja um puto de 30 e tal, mas quem brinca aos 30 é um puto que brinca mal. Não sabe o que quer, que a vida até fica mal. Não posso ser um puto de 30 e tal. Oh mãe, oh mãezinha, mamãe minha. Teu filho um dia sonhou mudar o mundo. Oh mãe, oh mãe, oh mãezinha, oh mamãe. Teu filho, os filhos dos nossos filhos. Ainda vão mudar o mundo, ainda vão mudar o mundo, ainda vão.